E aí, galera? Vamos entrando. Esperar um pouquinho, o pessoal entrar mais um pouco. Aí nós vamos começar a falar bem rapidinho, tá? Eu prometi pra vocês hoje. Fala, Bruno! Tamo junto, meu irmão. No mínimo, excelente. Vamos lá, vamos ver quem tá entrando no Periscope. E aí, galera, vamos entrando. 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 Boa noite a Érica, boa noite Diego. Vamos lá. Esse nome que eu não sei o que é. Opa, a galera tá entrando. Formosa. Opa. Ah, o filho do bispo. Seu pai era uma figura no exército. Opa. Vamos lá? Vamos começar? Boa noite, amigos. Tudo bem? Retornando isto. Olha só. Como que eu comecei a falar alguns assuntos mais avulsos lá. E o que acontece? Ontem eu falei muito da administração pública. Hoje eu queria falar um assunto mais específico. Tá, vamos lá. Nosso pressuposto de validade é a Constituição, segundo a teoria de Hans Kelsen, né, um conceito jurídico de Constituição. Então, falando de conceito de Constituição, temos o conceito sociológico de Fernando Lassalle, que é a soma dos fatores reais de poder que emanam de uma sociedade. Temos um conceito político de Constituição, de Hans Kelsen, de Carl Smith, tá? Que ele diz que a Constituição é uma decisão política fundamental tomada por um povo. E Hans Kelsen diz que a nossa Constituição é o pressuposto de validade de todo ordenamento jurídico. Beleza, até aqui. Quando a gente observar os direitos e garantias fundamentais, os direitos individuais e coletivos, lá no artigo 5º e seus incisos, vão ter quando a gente vai proteger o direito à vida, é inviolável o direito à vida, o constituinte originário, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um mandado, ele vai mandar o legislador ordinário criar normas que protejam a vida, ok? Protejam a vida em sociedade, protejam a vida das pessoas. Nós vamos chamar isso de mandados de criminalização. Então está lá no artigo 5º os mandados de criminalização, em que o constituinte originário, ele manda o legislador ordinário criar a norma protegendo a vida. Para que não tenha pela vedação da proteção insuficiente à vida. O Estado não pode proporcionar uma proteção sem eficiência ou insuficiente. O Estado tem que proteger a vida na maior amplitude possível. E para evitar essa falta de eficiência ou proteção ineficiente do Estado, fala, Paulão, beleza? O que aconteceu? O constituinte originário fez um mandado de criminalização. E esse mandado de criminalização, ele vai mandar criar leis que protejam a vida. Mas olha só, quando nós falamos de fontes do direito penal, por exemplo, temos a fonte material. Eu já falei para vocês. O que é a fonte material? É a fábrica do direito. É a que fabrica a norma. É aquela que tem como finalidade fabricar a norma jurídica, a norma penal. Essa fábrica vai ser a União. A previsão está lá no artigo 22, inciso 1º. Lá nós vamos ter uma fonte material do direito, ok? Mas
Temos também a fonte formal do direito. Quais são as fontes formais do direito? A Constituição é. A Constituição, segundo o professor Rogério Sanches, é uma fonte formal do direito. Mas olha só, a Constituição, ela não cria o crime, ela não criminaliza a conduta, e ela também não cria a pena, não comina a pena. A Constituição é uma fonte formal do direito penal, mas ela não cria o crime nem comina a pena. Ela faz justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ela manda o legislador ordinário criar a conduta. Tipificar a conduta. A conduta já existe. Então, se a Constituição é uma fonte formal do direito penal, mas como mandado de criminalização. E onde vão estar esses mandados? Vamos lá. Artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. Artigo 5º, inciso 42, 43 e 44. No artigo 5º, inciso 42, vai falar do racismo. Eu até já falei em outros vídeos que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Qual que é a previsão legal? Eu falou assim, criminalizar o racismo. Vai ser inafiançável e imprescritível. Mas como vai ser isso? Como é que você vai exteriorizar isso? Como é que vai ter uma fonte material? Como é que vai fabricar essa norma e como é que vai exteriorizar? Na fonte formal, através da lei. A lei em sentido estrito, vindo da Casa Legislativa. E essa lei, que vai, no caso do racismo, é a Lei 7716 de 89. A Lei 7716 de 89 é a lei anti-preconceito da segregação racial, que é da raça, cor, etnia, procedência nacional, tá? Religião e procedência nacional. Tudo bem até aqui, não é o nosso foco agora. Eu quero que a gente desça um pouquinho e vá lá no artigo 5º, inciso 43. O artigo 5º, inciso 43, o constituinte originário falou para o legislador ordinário, falou assim, eu preciso proteger a vida. Mas como eu vou proteger a vida? Porque eu não posso ter uma proteção ineficaz, uma proteção ineficiente do Estado. E eu preciso de uma norma, porque nós temos o princípio da legalidade. Mas então vamos fazer o seguinte, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. O terrorismo, a tortura e o tráfico de drogas. E os que a lei definir como hediondos. Fechou até aqui? Punindo todas aquelas pessoas, inclusive aquelas que podem evitar e não fazem nada. Fechou? Então, o mandado de criminalização do artigo 5º, inciso 43, ele é inafiançável e insuscetível de graça e anistia. Primeira informação. Prescreve. Ele é só inafiançável e insuscetível de graça e anistia, mas todos os crimes que estão no artigo 5º, inciso 43, como mandado de criminalização, eles prescrevem. Por quê? Porque a Constituição, quando ela quis falar da prescrição, quando são imprescritíveis, ela falou expressamente. Artigo 5º, inciso 42, artigo 5º, inciso 44. Ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem nacional. Então, esses crimes dos mandados de criminalização do artigo 5º, inciso 43, eles são só inafiançáveis, não cabe fiança para eles. E são suscetíveis de graça e anistia, mas são prescritíveis, eles prescrevem. Tranquilo nessa primeira informação? Show de bola? Então, são 3 T's: terrorismo, tortura e tráfico de drogas. Hoje eu vou me ater ao tráfico de drogas. Com esse mandado de criminalização, o constituinte originário mandou que criasse, e foi criado. Antes, a gente tinha a Lei 6368. Agora, em lugar dela, olha só, nós tínhamos a Lei 6368. Agora, desde 2006, nós temos a Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas. Essa Lei 11.343, ela tem vários aspectos, mas a partir do artigo 28, ela vai falar das condutas criminosas. Tá? Então vamos fazer uma coisa aqui. A lei de drogas, ela
ela é inafiançável, insuscetível de graça e anistia? A lei de drogas é equiparada a hediondo? Sim ou não? Alguém pode me responder? A lei de drogas é um crime hediondo? Sim ou não? Ou é equiparado a hediondo? É o quê? Equiparado ou hediondo? Sim ou não? Alguém que está aí pode me responder? Vamos conversar um pouquinho. Ela é o quê, Bruno? Ela é o quê? Equiparado? A lei de drogas é equiparada a hediondo? Sim ou não? Vamos lá. Só o tráfico é equiparado. O tráfico é equiparado, então beleza. Então a lei, só o tráfico é equiparado. É aí que está o problema. Aí que está o problema. A lei de drogas em si, ela não é equiparada a hediondo. Mas se você for observar bem, nós vamos ter alguns conceitos aqui. A lei também. A lei não, tá, Bruno? A lei não é equiparada a hediondo. Nós vamos ter alguns dispositivos que são equiparados a hediondo. Presta bem atenção. A lei de drogas, como é que ela vai ser dividida na relação aos crimes? Vamos lá? Vamos dividir a lei de drogas assim, então. Ó, no artigo 28, nós temos a posse ou porte para consumo. No artigo 28, nós temos a posse ou porte para consumo, ok? No artigo 33, no caput, nós temos várias condutas, são 18 verbos. No momento oportuno eu falo deles, mas são 18 verbos. Importar, exportar, comprar, vender, trazer consigo, guardar em depósito e tal. São 18 verbos. Mas presta bem atenção. Tem que ganhar dinheiro com o 33? Não. Lá no próprio caput diz assim, mesmo que gratuitamente. Comprar, vender, exportar e tal, tal. Mesmo que gratuitamente. Em desacordo com a lei ou determinação legal. Essa, mesmo que gratuitamente, quer dizer o quê? Que mesmo se eu tiver um pacote de maconha aqui, eu não quero, eu sou usuário de drogas, eu não quero usar essa droga, eu vou lá e entrego para uma pessoa usar. Eu vou lá e entrego para essa pessoa usar, não porque eu não quero usar, eu não estou ganhando nada, eu entrego. Eu posso ser enquadrado no 33 caput. Eu posso ser enquadrado no 33 caput. Ok? Então vamos lá, vamos separar as condutas aqui dos crimes de drogas. Ok? Então, na primeira eu tenho a posse ou porte para consumo próprio, 28. No 33 caput eu tenho várias condutas, são 18, comprar, vender, importar, exportar, guardar consigo e tal. Só que em desacordo com determinação legal e também, mesmo que seja gratuitamente, não necessariamente eu preciso ganhar dinheiro com isso. Show de bola? Essa é uma das pegadas do artigo 33. Eu não necessariamente preciso ganhar dinheiro com isso. Lá diz expressamente no caput do artigo 33, mesmo que gratuitamente. Guardar essa informação, nós vamos falar dela daqui a pouco. No artigo 33, parágrafo 1º, nós vamos ter o chamado tráfico equiparado. O tráfico equiparado. Por que equiparado? Porque ele vai ter a mesma pena do tráfico de drogas do caput. Que é vender, exportar, importar e tal. Ele vai ter a mesma pena. Qual que é a pena? De 5 a 15 anos. De 5 a 15 anos. Então, por isso que ele é equiparado, porque as condutas previstas dentro do parágrafo 1º vão ter a mesma pena do caput, do tráfico propriamente dito. Fechou? Eu vou falar mais dele daqui a pouco. Então, eu tenho no 28 o posse para consumo. No 33 eu tenho o tráfico propriamente dito, que é vender, transportar e tal, tal. Mesmo que gratuitamente, grave isso, mesmo que gratuitamente. Tá? São 18 verbos. No artigo 33, parágrafo 1º, eu tenho as condutas equiparadas ao tráfico de drogas. Estas são todas hediondas, tá? O 33 caput e o parágrafo 1º também. Show de bola? No 33, parágrafo 2º, eu tenho a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém a usar drogas. Induzir, instigar, auxiliar alguém a usar drogas. Preste bem atenção. Não é equiparado a hediondo. Não é equiparado a hediondo.
instigar, induzir, instigar e auxiliar alguém a usar drogas, não é equiparado a hediondo. Perceberam? O que é equiparado a hediondo, que não vai ter inafiançável e suscetível de graça e anistia, é o artigo 33, parágrafo 1º, por enquanto, eu vou terminar de falar. Mas o parágrafo 2º não é equiparado a hediondo, que é a conduta de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso de drogas. Fechou? Tá bom. E quando a gente falar do artigo 33, caput também, desculpa, e do artigo 34, por exemplo, quando a gente falar do maquinário. Se eu falar para vocês do maquinário, você tem maquinário, instrumento ou qualquer outro para produzir droga, esse também é equiparado a hediondo. Então, olha só, então o 28 não é equiparado a hediondo, o 33 caput é equiparado a hediondo, o parágrafo 1º, as condutas equiparadas são equiparadas a hediondo, o artigo 33, parágrafo 2º, não é equiparado a hediondo. O artigo 33, parágrafo 3º, também não é. O artigo 33, parágrafo 3º, é aquela pessoa que traz droga para consumo com alguém do seu relacionamento sem intenção de ganhar dinheiro, para que os dois possam usar conjuntamente. O artigo 33, parágrafo 4º, eu vou falar do tráfico privilegiado. Aquele tráfico privilegiado que a pessoa é primária, de bons antecedentes, não está envolvida com organização criminosa e também não está na prática reiterada de crimes de tráfico. Ok? O artigo 34, eu vou falar do maquinário, daqueles maquinários feitos para produzir a droga. Esse também é hediondo. Ok? E o artigo 35, eu vou falar da associação para o tráfico, que é 2 ou mais pessoas. Não precisa ter a necessidade de reiteração delituosa. Ele é diferente lá do 288, que precisa de 3 ou mais pessoas. Na Lei 11.343 de 2006, lá no artigo 36, eu preciso de 2 ou mais pessoas. Desculpa, no artigo 35. A gente vai falar de associação para o tráfico. Eles se associam para fazer o tráfico de drogas. Pode ser a conduta, pode ser reiterada ou não, desde que eles se associem para o tráfico de drogas. Ok? Mas qual o tráfico de drogas? O tráfico de drogas do artigo 33 caput, do artigo 33, parágrafo 1º e do artigo 34, os equiparados a hediondo. Perceberam? O artigo 33, parágrafo 2º, 3º e 4º não é equiparado a hediondo. O que vai ser equiparado a hediondo é o caput, o parágrafo 1º, que eu vou falar das condutas equiparadas, e o artigo 34. Esses sim são equiparados a hediondo. Ok? Vou fazer o seguinte, vamos falar de um pouquinho de cada um deles. Vamos falar aqui do porte ou posse para consumo próprio. Quais são as condutas do porte ou posse para consumo próprio? Ok? As condutas são adquirir, guardar em depósito ou transportar, adquirir, guardar, transportar ou ter em depósito. Essas são as condutas. Adquirir, guardar, transportar ou ter em depósito. Perceberam? Mas eu tenho uma conduta que é bem peculiar. A trazer consigo. Qual que é a diferença entre elas? Adquirir é fácil. Você vai lá comprar, você vai lá e compra para você consumir, ok? Você foi lá e comprou e guardou lá na sua casa. Está guardadinho dentro do seu guarda-roupa. Então, eu tive a primeira conduta, guardei, eu comprei, adquiri, eu guardei dentro do meu armário. Só que é o seguinte, eu estou com medo de... É muito perigoso ficar indo na boca e tal. O que eu vou fazer? Eu vou comprar pequenas quantidades e vou colocar num depósitozinho para mim. Vou colocar ali no armário para que eu fume durante a semana. E vou começar a guardar em depósito para mim, para que eu fume. Ok? Então isso é ter em depósito, guardar em depósito. E o que é o transportar a droga para consumo próprio? É você estar transportando, por exemplo, dentro do porta-luva do carro. Então, olha só, olha as condutas. Adquirir, vou lá e compro pequena porção para que eu fume. Ok? Para que eu fume.
A conduta punível é você ir lá e adquirir. Fumar não é tipificado. O fumar, você está causando lesão a você mesmo. E a gente não pune a autolesão. Então, é adquirir, vai lá e compra. Guardar, você pegou aquela porçãozinha e guardou no seu armário. A outra conduta é ter em depósito. Guardei várias porções para que eu possa fumar durante a semana. Desde que eu possa, que seja para mim, para que eu fume durante a semana. Transportar, eu estou transportando, mas não junto ao corpo. Não estou com ela junto ao corpo, mas estou com ela dentro do porta-luvas do carro. Nesse momento eu estou transportando. Se eu não estiver com ela junto ao corpo, eu estou com ela dentro do porta-luvas do carro. Nessa conduta, eu estou transportando para o consumo próprio. Quando eu trouxer comigo, aí sim eu estou com ela dentro do bolso. Está com ela dentro do bolso? A conduta tipificada aqui é trazer consigo. Quando ela está junto a você. Quando ela está junta a você. Então, quando eu comprei, quando eu guardei, quando eu fiz aquele montinho para fumar durante a semana, quando eu transportei no meu porta-luva e quando eu trouxe comigo, está junto comigo. Fechou? Ficou bem tranquilo essa explicaçãozinha rápida sobre o poste e pós para consumo? Você não pune o fumar. Você não pune a autolesão. Mas você pune a adquirir, quando você compra. Você pune você guardar. Você pune você ter em depósito vários. E você pune o transportar dentro do porta-luva do carro. E você pune também o trazer, quando trazer consigo, dentro do seu bolso, junto a você. Olha o detalhe. Olha o detalhe. Você faz todas essas condutas sem autorização ou em desacordo com a lei. Sem autorização ou em desacordo com a lei. Mas olha o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo. Mas esse dolo é um dolo específico, com a finalidade de consumo pessoal. Se não tivesse com a finalidade de consumo pessoal, é tráfico. Olha a diferença que eu estou colocando para vocês. Quando eu falar com a finalidade de, com o elemento subjetivo, dolo, o dolo especial de comprar drogas para consumo próprio, é um dolo específico. Porque se eu comprar dolo sem que não seja para consumo próprio, eu cometo o crime do tráfico de drogas do artigo 33. Veja bem, se eu compro a droga para consumo próprio e também para uma amiga, uma aluna, para que a gente fume ali, um aluno, para que a gente fume ali, eu cometo 28? Eu cometo 28, sim ou não? Não. Por quê? Porque na lei de drogas, quanto mais egoísta o cara for, mais egoísta, ele fuma só pra ele, quanto mais egoísta ele for, mais filha da puta de egoísta que ele compra, é o dinheiro dele, ele vai comprar só pra ele. Quanto mais egoísta ele for, melhor pra ele. Sabe por quê? Porque o artigo 28, ele diz que você vai adquirir, você vai guardar, você vai ter em depósito, você vai transportar ou trazer consigo para consumo próprio. Se a partir do momento que você compra, você é o gente boa da galera, que você compra para consumo próprio e para fumar junto com pessoa do seu convívio, sem interesse, sem objetivo de lucro, você comete o artigo 33, parágrafo 3º. Por quê? Porque o dolo é específico para consumo próprio. Se você não é egoísta e quer ser gente boa da galera, você sai do 28 e vai pro 33, parágrafo 3º. A pena é maior. Perceberam a diferença agora? A pena é maior, ok? A pena é maior. E lá vai ser o crime. O 28 não pode ficar preso. O 28 você não fica preso. E o 33? O 33 você comprou para consumo próprio, junto com o terceiro, sem visando lucro com a pessoa de seu convívio. Olha a merda. Por isso que quando vocês, amigos policiais,
daqui um dia policiais militares, policiais civis me acompanham aqui. O que vocês têm que fazer quando for na abordagem? Lembra do filme do Bob? Ele pergunta, de quem é a carga? De quem é a carga? De quem é a carga? Aí o cara fala, eu taco 33, parágrafo 3º nele, porque ele trouxe para consumo com a galera. E a galera? 28. Ele que trouxe a carga para todo mundo fumar junto, do convívio dele, ele pega o 33, parágrafo 3º. E a galera que estava fumando, o 28. Porque estavam ali com fumando para eles. Agora, quando eu trago para fumar com a galera, aí ele comete o 33, parágrafo 3º. Pegaram a diferença? Estamos juntos nessa diferença aí? Sim ou não? A galera entendeu aí como é que funciona? Sim ou não? Ok? Amigos, então, essas são as condutas do artigo 28, lá da Lei de Drogas. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Quais são as penas para o artigo 28? Quais são as penas do artigo 28 da Lei de Drogas? Quais são as penas do artigo 28? Eu quero saber, tem pena? Existe pena para eles? Sim ou não? Olha só, existe sim. Existe pena para o artigo 28. Mas olha as penas. A primeira pena. Qual que vai ser a primeira pena? A advertência sobre o risco do uso da droga. A advertência sobre o risco do uso da droga. Essa é a primeira pena. Advertência sobre o risco maléfico da droga. Sobre o uso da droga. Ok? Essa é a primeira pena. Qual que é a segunda pena? Qual que é a segunda pena? Trabalho comunitário. Prestação de serviços à comunidade. Prestação de serviços à comunidade. Isso que está errado. Multa. Não é multa, velho. Eu vou te explicar por quê. Por que todo mundo erra isso? Não é multa. A multa não é pena. A multa não é pena. Olha o tanto que é top isso aí, cara. Eu estava esperando alguém me falar isso. Porque se você for observar bem, as penas previstas no artigo 33, no artigo 28, a primeira pena que nós vamos falar vai ser que a advertência. A segunda, prestação de serviços à comunidade. A terceira pena, medida educativa ou curso educativo. Medida educativa ou curso educativo. Presta atenção. Só tem essas 3 penas. A Lei de Drogas, no artigo 28, eu só tenho 3 penas. A Lei de Drogas, no artigo 28, eu só tenho 3 penas. Qual é a primeira pena? A advertência sobre o uso. A segunda pena, serviço à comunidade. A terceira pena, medida educativa ou curso educativo dos riscos da droga. Prestem bem atenção. No inciso primeiro, a advertência, tranquilo, chamou a atenção, para com isso, o cara fica doido para dar uma fumada ainda. No inciso segundo, que é serviço da comunidade e a medida educativa, o curso educativo, participar em curso educativo, ele não é reincidente. Qual que é o tempo máximo de cumprimento dessa pena? Segundo o parágrafo 3º, 3 meses. Segundo o parágrafo 3º do artigo 28, 5 meses. Segundo o parágrafo 3º do artigo 28, um tempo máximo de cumprimento dessa pena de serviço à comunidade ou medida educativa ou curso de educação sobre o risco da droga é de 5 meses. Mas, e se ele for reincidente, Rodrigo? Se ele já foi preso mais de uma vez por estar portando droga para consumo próprio, aí essa pena ela pode chegar a 10 meses, mais 5 meses. Isso, 10 meses. Se ele não é reincidente, 5 meses, primário. Máximo 5 meses. E se ele for reincidente, Rodrigo? 10 meses. Show de bola? Show de bola está lá no parágrafo 4º. Então, no artigo 28, no parágrafo 3º, vai me falar a pena, no máximo 5 meses, que ele, por ele estar com porte de droga para o consumo próprio. Ok? E quais são essas penas? A primeira, advertência. Segunda, serviços à comunidade. Terceiro,
medida educativa ou curso de educação sobre o risco da droga. Esses, inciso segundo e terceiro, se ele for primário, no máximo 5 meses. E se ele for reincidente, no máximo 10 meses. E preste bem atenção, no artigo 28, no parágrafo 1º, eu tenho as condutas equiparadas, ao porte, ao posse para consumo próprio. Quais são essas condutas? Elas vão ter a mesma pena. Que vai ser o cultivo, a colheita de pouquíssima porção para o consumo próprio. É aquele cara que faz um vasinho dentro de casa e coloca uma maconha lá dentro, coloca um banheiro para ele ficar fumando, ele planta um pouquinho ali para ele ficar fumando. A gente vai chamar de condutas equiparadas ao crime de porte ou posse para consumo próprio de drogas, ok? E no caput eu tenho a adquirir, eu tenho guardar, eu tenho transportar, eu tenho ter em depósito, eu tenho trazer consigo. O que é equiparado? Está no 28, parágrafo 1º. Qual é? Eu plantar, eu semear, eu cultivar drogas para o consumo próprio, matéria-prima para o consumo próprio. Fechou? Então são condutas equiparadas. No artigo 28, quais são as penas? Pelo amor de Deus, são 3. São só 3 penas. A advertência sobre o risco, a prestação de serviço à comunidade, ou medida educativa ou curso de educação sobre os riscos da droga. No parágrafo 3º diz, se você for primário, 5 meses. E se for, lá no parágrafo 4º diz, se você for reincidente, 10 meses. Fechou aí? Fechou aí, gente? Tranquilo? Tranquilo? Sim ou não? Me ajudei. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Tem uma discussão acerca da lei de drogas. Mas vamos começar uma coisa primeiro. Aporte. Qual que é essa interrogação? Não entendeu? Não entendeu? Você está falando da multa? Eu vou falar agora. Para você. Lembra que eu te falei que são 3 penas? São 3 penas, não foi? Tá, advertência. Tá, eu vou falar agora. Só presta atenção uma coisa. Calma. Não, privilegiado não, calma. Eu vou falar uma coisa de cada vez. Calma, eu tô no 28 ainda. O privilegiado é no 33, parágrafo 4º. Calma, deixa eu só falar. Presta bem atenção. Se no porte ou posse para consumo próprio do 28, eu tenho 3 penas, que é advertência, serviço à comunidade, e eu tenho também a medida de educação ou curso. Tal. Lá no parágrafo 3º fala que são 5 meses. Se é incidente, 10 meses no parágrafo 4º. Fechou aqui? O que eu quero que vocês pensem? No artigo 28, ele não aceita cadeia de jeito nenhum. E a pessoa não fica presa de jeito nenhum. Porque as penas dele são só aquelas 3. Então, no artigo 28, não se aceita a encarcerar a pessoa, ok? Quando está com porte para consumo. Presta bem atenção que eu vou responder agora a sua pergunta. Lembra lá da admoestação verbal? Da medida de segurança? É o sono. Olha só, quando a gente fala da advertência, quando a gente fala da advertência, é uma pena, não é? Qual que é a segunda pena? Prestação de serviço à comunidade. É a segunda pena, não é? Prestação de serviço à comunidade. Qual que é a terceira pena? Medida educativa ou frequentar curso de educação sobre o risco da droga. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se por um acaso eu, juiz, eu te dou, a gente dá essa pena para você de cumprimento de serviços à comunidade durante 5 meses e você não cumpre esses 5 meses, qual que é a consequência disso? Qual é a consequência de você não cumprir a pena que nós impomos a você de prestação de serviço à comunidade, no máximo de 5 meses? Qual que é a consequência jurídica disso? Alguém sabe me dizer? Sabe qual que é a consequência disso? Tem. É justamente a admoestação verbal ou multa. Prestem atenção, Prestem atenção. Eu tenho 3 penas.
advertência, serviço à comunidade e a medida educativa ou curso de educação. Se eu não cumprir essas duas, a consequência jurídica é a admoestação verbal. A admoestação verbal não é pena. A multa não é pena, é uma consequência de eu não ter cumprido o serviço à comunidade, de eu também não ter cumprido a medida de educação. Fechou? Fechou, Ney? Pegaram a diferença agora? E isso aqui é o top. Entendeu? Eu só tenho 3 penas, sendo que as duas últimas, se eu não cumprir essas duas últimas, por exemplo, no prazo de que eu levei uma pena de 5 meses para fazer serviço à comunidade, se eu não cumprir, a consequência disso é a admoestação verbal, o juiz me pagar um sapo, entendeu? E a multa. Show de bola? É isso aí, parágrafo 6. Show de bola. Percebeu? Você leu aí no parágrafo 6 que está escrito? Se você não cumpriu qualquer uma dessas penas, qualquer uma não, nas duas últimas, a consequência jurídica é a admoestação verbal ou a multa. Quer dizer que a admoestação verbal ou multa não são penas, são consequências do não cumprimento da pena que eu impus a você. Qual pena que é essa? Qual pena que é essa? A primeira pena que eu falei para você que a advertência não tem nem cabimento, a advertência acabou. Mas olha a segunda. Eu impus uma pena para você cumprir serviço à comunidade. E você não foi. Qual que vai ser a consequência disso? A admoestação verbal. Ah, não vai não? Multa. Percebeu agora? Era isso que eu queria trazer para vocês. Era isso que eu queria trazer para vocês sobre a lei de drogas. Fala, meu professor Eustáquio. Cara, você é top. Um grande amigo, queria mandar um abraço para o professor Eustáquio. Sigam ele no Instagram, ele tá dando, vai começar com as aulas dele aí no Instagram também. Eu sempre vou estar indicando. Top, grande amigo meu, tamo junto, viu, professor? Obrigado pela presença aqui. Amigos, vocês perceberam? Olha, sinceramente, alguém tinha dúvida nisso aqui? Porque muita gente acha que tudo era pena, não é? Sinceramente, todo mundo, a maioria achava que era pena. O que eu pensei hoje? Falei assim, cara, todo mundo erra esse negócio aqui. Eu quero explicar isso aqui hoje numa aula do Periscope. Eu quero explicar isso pra galera na aula do Periscope. Que eu quero falar aqui no artigo 28, não vai ser encarcerado nunca, e que as penas são só 3. E nas duas últimas, que é a prestação de serviço à comunidade, ou a medida de educação, ou frequentar cursos, falando da educação sobre o risco da droga, se eu não for, a consequência jurídica é a admoestação verbal ou a multa. Então, a admoestação verbal e multa não são penas, são consequências jurídicas do não cumprimento da pena. Show de bola, galera? Show de bola, tamo junto nisso aí. Massa, né? Muito legal esse negócio, né? Eu adoro isso, eu adoro o direito. Eu acho muito top, eu fico feliz. Ok? Vamos continuar? Vamos continuar um pouquinho? Olha só. Então, o artigo 28, ele é crime ou não é crime? O artigo 28, ele é crime ou não é crime? Vamos lá. Segundo o STF, e é isso que nós vamos adotar para a prova. Opa! Fala, Paulão, beleza, meu amigo? Segundo o STF. Sim, isso aí vai estar no parágrafo 6º. Mas isso aí o juiz vai aplicar conforme as condições do autor, as condições financeiras do autor e tudo. Ok? Show de bola. Não mais o quê? Não entendi. Tá, deixa eu continuar. É crime ou não? O artigo 28. Segundo o STF, é crime. Segundo alguns, segundo alguns, Léo, é crime de ínfimo potencial ofensivo. Por que é crime de ínfimo potencial ofensivo? Porque os crimes de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 89 da Lei 9.099, conforme o artigo 89 da Lei 9.099, são aqueles crimes punidos com pena superior máxima até 2 anos. Esses são os crimes de menor potencial ofensivo. Mas, como alguns estão falando, o artigo 28 é um crime de ínfimo potencial ofensivo, porque a pena dele é a advertência,
prestação de serviços à comunidade ou também medida educativa ou curso de educação sobre os riscos do uso da droga. Okay? Segundo o STF, o artigo 28 é crime, não gera prisão. Não gera prisão, vai para o juizado especial, isso aí. Mas eu presto bem atenção. Segundo o artigo 28, segundo o STF, o artigo 28 é crime ainda. Ele é crime. O que aconteceu nisso? O que aconteceu? Houve uma despenalização. Segundo o STF, houve uma despenalização das condutas previstas no artigo 28, por conta da pena. Ok? Segundo o STF, houve uma despenalização. Show de bola? Mas deixa eu passar um entendimento minoritário, que é do professor Luiz Flávio Gomes. O que ele diz? Ele diz assim, conforme o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, nós temos uma teoria chamada teoria dicotômica. O que é uma teoria dicotômica? É aquela que fala que a infração penal é dividida em duas partes. A infração penal é dividida em duas partes. Crime ou contravenção. Artigo 1º da lei... Não é artigo 1º da Lei de Contravenções Penais, não. É artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Olha só, não é a lei de contravenções penais, não, ok? É o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ok? Não vamos errar isso. Porque lá tem uma teoria dicotômica, ok? Falou desse jeito, que a infração penal pode ser crime ou contravenção, fechou? Só que, olha o que o Luiz Flávio Gomes fala, que depois do artigo 28 da Lei 11.343, que depois o Código Penal, a legislação penal, ela adotou a teoria tricotômica. Tricotômica quer dizer que infração penal é crime, contravenção, e infração sui generis. Qual que é a infração sui generis? Aquela que eu tenho uma conduta, eu tenho um crime, mas eu não tenho uma pena. Isso que o professor Luiz Flávio Gomes defende. Enquanto o STF fala que houve uma despenalização, mas continua sendo crime porque está no rol dos crimes da lei de drogas, o professor Luiz Flávio Gomes, que é minoria, ele diz que, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, que é a teoria dicotômica, que a infração penal é dividida em crime e contravenção, a lei, o artigo 28, ele veio para inovar e colocou essa teoria como tricotômica, que a infração penal é crime, contravenção e infração sui generis, que é o artigo 28. Perceberam? Perceberam a ideia? Ficou legal, né? Então o STF falou que é crime ainda. A gente vai seguir o STF, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu estou passando a minoritária para vocês, para que, se cair na prova, vocês consigam responder também. A minoritária é do professor Luiz Flávio Gomes, que ele falou, que ele diz que a infração agora é tricotômica. Ela é o crime, contravenção e infração sui generis, que é o artigo 28. Mas doutrina majoritária, agora eu vou falar da doutrina majoritária, é o que o planeta todo pensa, entendeu? A doutrina majoritária diz assim: houve uma descarcerização. Enquanto o STF diz que teve uma despenalização, a doutrina majoritária diz que teve uma descarcerização. Descarcerização. Enquanto o STF diz que teve uma despenalização, a doutrina majoritária diz que teve uma descarcerização. Ou seja, a pessoa que tem o poste para consumo não fica presa nunca. Ok? Show de bola? Tranquilo? Amigos, deu para entender direitinho quando nós falamos até agora ou não? Deu não? Sim ou não? Vamos falar assim, vamos fazer o seguinte. O artigo 28, a gente vai ter que falar rapidinho umas coisinhas aqui. Por exemplo, quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito ativo do artigo 28 do porte ou posse para consumo? Quem é o sujeito ativo? Amigos, prestem bem atenção. O sujeito ativo é qualquer um. Eu não preciso de uma qualidade especial do agente.
é um crime comum em relação ao sujeito ativo, ok? Quem que é o sujeito passivo do artigo 28? Quem que é o sujeito passivo do artigo 28? Prestem atenção, eu acho que alguns não devem ter visto essa diferença, eu quero fazer agora com vocês. Quando a gente fala de sujeito passivo, vamos dividir em duas partes. Eu tenho sujeito ativo direto, eu tenho sujeito ativo direto e imediato. Quem que é esse sujeito ativo direto e imediato? É aquele que primeiro é atingido com a conduta. Eu tenho, quando a gente fala de sujeito ativo, eu tenho um sujeito ativo comum, tráfico de drogas. Qualquer pessoa, não precisa de uma qualidade especial do agente. Mas quando eu falo de sujeito passivo, eu vou dividir em duas partes. O sujeito passivo, a primeira parte que eu vou dividir é o sujeito passivo direto e imediato. É aquele que primeiro vai levar a conduta. Qual que vai ser sujeito passivo direto e imediato? A pessoa que primeiro leva a conduta. Ou o bem que leva a primeira conduta. Sujeito passivo. Não é sujeito passivo, não é aqui. A pessoa que está com a droga, não. Não é isso. Presta atenção no que eu estou falando. Escuta. Sujeito ativo é quem está comprando. Sujeito ativo é quem faz o verbo. Sujeito ativo é quem faz o verbo, faz a conduta. Sujeito ativo é aquela pessoa que vai lá adquirir. Ele é sujeito ativo. Sujeito ativo é aquela pessoa que vai lá transportar. Sujeito ativo é aquela pessoa que guarda. Sujeito ativo é aquela pessoa que coloca em depósito. Sujeito ativo é aquela pessoa que traz consigo dentro do seu bolso. Tá vendo? É a pessoa que faz o verbo. Show de bola. Esse é o sujeito ativo. Pode ser qualquer um. Não precisa de uma qualidade especial do agente. Enquanto o sujeito passivo, eu vou dividir em duas partes. Vamos lá. Eu tenho o sujeito passivo direto e imediato, que é a coletividade. Isso, vou chegar lá. Show de bola. Massa, Jenny. Então, o sujeito passivo direto e imediato é a coletividade. O sujeito passivo direto e imediato é a coletividade. Mas, Rodrigo, não pode ser o cara mesmo? Não está fazendo mal para ele mesmo? É essa ideia que está tendo agora por causa que o STF está para decidir acerca da inconstitucionalidade do artigo 28. Acerca da inconstitucionalidade do artigo 28. Porque quando você tem a posse ou poste para consumo próprio, você está fazendo mal para você mesmo. Então você não pode punir uma pessoa que faz mal para você mesmo. Mas nesse momento nós vamos nos atentar que o sujeito passivo, direto e imediato, é a coletividade. E o sujeito passivo indireto, mediato, olha, anotem essa palavra que eu vou falar agora. Constante, sempre vai ser ele. Sujeito passivo, direto, imediato, a coletividade. Sujeito passivo, indireto, mediato ou constante. Quem vai ser? O Estado. É isso aí, Jenny. O Estado. O Estado sempre vai ser o sujeito ativo, indireto, mediato ou constante. O Estado. Enquanto sujeito ativo não. Enquanto sujeito passivo, direto, imediato é a coletividade, sujeito passivo, indireto, mediato ou constante, sempre vai ser o Estado. Sempre vai ser o Estado. E me fala aí vocês, qual é o objeto jurídico? Aliás, o que é um objeto jurídico? O que é objeto jurídico? Amigos, o objeto jurídico... Porque o Estado seria o sujeito passivo. Ele é o sujeito passivo porque todos os crimes você vai atingir o Estado. Só que ele é o sujeito passivo indireto. Primeiro você vai pegar a pessoa, viu? A coletividade. Tá vendo? Você primeiro bateu na coletividade. Sujeito passivo direto e imediato. É a coletividade. Agora, todo crime que você cometer, qualquer um dos crimes que você cometer, você vai ter um sujeito passivo indireto.
Primeiro você atinge o direto, mas de qualquer forma, quem que vai aplicar a multa, a pena para você, vai ser quem? Vai ser o Estado. Então eu vou chamar ele de sujeito passivo, indireto, imediato ou constante. É o Estado. O objeto jurídico. O que é um objeto jurídico? É aquele bem que eu quero proteger. Olha só, no crime de homicídio, qual que é o bem que eu quero proteger? A vida. Ok? No crime de no roubo, qual que é o bem que eu quero proteger? O patrimônio. Ok? O patrimônio. Quando no crime de homicídio, o bem que eu quero proteger é a vida. No crime de roubo, eu quero proteger o patrimônio. Então, esses que eu acabei de falar para vocês é o objeto jurídico. É o bem jurídico que eu quero proteger. A vida, o patrimônio, a liberdade sexual. Tá vendo? No crime de estupro, qual que é o objeto jurídico? A liberdade sexual. Tá vendo? Quando eu falar de objeto jurídico, é o bem que eu quero proteger. E se eu falar para vocês de objeto material? O que é um objeto material? Qual é a diferença de objeto material para objeto jurídico? Objeto material para objeto jurídico. Amigos, objeto jurídico é o bem que eu quero proteger. No homicídio, qual que é o bem que eu quero proteger? A vida. No roubo, qual que é o bem que eu quero proteger? O patrimônio. E no objeto material, é onde recai a conduta delituosa. Vamos lá? No homicídio, enquanto objeto jurídico eu quero proteger o bem, vida, a conduta recai sobre pessoa ou coisa. Se cai sobre pessoa ou coisa, eu vou chamar isso de objeto material, aquele no qual a conduta delituosa cai sobre ele, a pessoa ou coisa. Entendemos? Dá um joinha se entenderam. Então, enquanto um objeto jurídico é o bem jurídico que eu quero proteger, a vida, o patrimônio, o objeto material é a pessoa ou coisa a qual recai a conduta. O objeto jurídico é o bem jurídico que eu quero proteger. O objeto material é a pessoa ou coisa ao qual recai a conduta. E no artigo 28, qual é o objeto material? Droga. Não é onde recai a conduta? Em cima da droga. Enquanto o objeto jurídico vai cair sobre o quê? Sobre a saúde pública. No objeto jurídico, no crime do artigo 28, eu quero proteger o quê? A saúde pública. Não o bem jurídico que eu quero proteger? E a conduta recai sobre quem ou sobre o quê? Sobre a droga. Perceberam a diferença entre objeto jurídico e objeto material? Objeto jurídico, o bem que eu quero proteger. Objeto material, a pessoa ou coisa a qual a conduta recai sobre ela. E isso é a diferença entre os dois. Show de bola? Qual que é o elemento subjetivo? Qual que é o elemento subjetivo do artigo 28? Eu já falei até lá atrás. O elemento subjetivo do artigo 28 é o dolo, mas eu preciso de um dolo específico. Eu preciso de um dolo específico com uma finalidade. O artigo do 28 eu preciso sim de um dolo específico com uma finalidade. Qual que é essa finalidade? Para consumo pessoal. Porque se eu tirar o consumo pessoal, eu vou para o 33 caput. O elemento subjetivo é o dolo e é um dolo específico. É um específico que eu preciso de uma finalidade. É uma finalidade de consumo pessoal. Tem que ter o pessoal, porque se eu for para consumo pessoal ou para pessoa do meu convívio, eu vou para o 33, parágrafo 3º. Ok? Eu vou para o 33, parágrafo 3º. Então, um elemento subjetivo é o dolo, um dolo específico para o consumo pessoal. Ok? Amigos, o artigo 28 não. Afinal, consumir pessoal, é o consumo pessoal. Coloca o pessoal aí para eu ver. Coloca a finalidade, seria consumir para consumo pessoal. Aí você tem o elemento subjetivo dolo, um elemento específico. O elemento subjetivo específico, a finalidade de. Isso, show de bola. Fechamos isso aqui? Amigos, o artigo 28 ele não admite a modalidade culposa por falta de previsão legal. Não tem previsão culposa, só tem a previsão de dolo. E o dolo tem que ser um dolo específico com a finalidade de consumo
pessoal, ok? Para finalizar aqui, o artigo 28, como eu tenho 4 condutas, não tem? Que é adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, não é isso? Aliás, desculpa, são 5 condutas, né? Consumir, guardar, ter em depósito, transportar e trazer consigo. Não é isso que eu tenho? Se eu tenho essas condutas, se eu, em relação à mesma droga, se em relação à mesma porçãozinha, eu fui lá, comprei, eu vim, transportei até na minha casa. Desculpa, eu fui lá, comprei, transportei até na minha casa, coloquei dentro do porta-malas. Eu fui lá e guardei na minha casa. Depois eu fui, trouxe comigo. São várias condutas que eu fiz em relação à mesma droga, no mesmo contexto. Eu vou responder por 5 crimes do artigo 28? Não. Porque aqui nós temos um tipo misto alternativo. Nós temos um tipo misto alternativo que, eu fazendo qualquer dessas condutas no mesmo contexto, se eu fizer todas essas condutas no mesmo contexto, eu respondo por uma conduta só. É um tipo misto alternativo. Dentro do mesmo contexto, em relação à mesma droga, ao mesmo objeto material, eu posso fazer todas essas condutas. No mesmo contexto, eu respondo por um crime só. É um tipo misto alternativo. Show de bola? Show de bola, gente. Falamos, acho que quase 1 hora, né? Gostaram da livezinha de hoje? Foi mais, hoje tem mais gente, antes só tinha 3. Mas gostaram? Estão gostando dessa conversa da gente? Dá um ok, deixa eu saber como é que vocês estão. Se vocês estão gostando dela. Vamos lá. Eu espero um pouquinho, acho que demora. Valeu, Jenny. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, gente, tentei explicar o máximo, mais detalhadamente possível esse artigo 28. Tem mais coisa? Tá, tem mais coisa. Mas eu vou ficar por aqui, ok? Tem muito mais coisa. Semana que vem o Fabrício está aqui, do escritório, tá? Tem muito mais coisa para falar. Mas o principal, para uma prova de vocês, eu acho que eu falei na sua totalidade. Eu estou com o edital aqui, eu sempre estou tentando pegar o edital, tá? Mas quero falar para vocês que eu estou muito feliz fazendo esse trabalho aqui, estando todo dia com vocês. E isso me causa uma felicidade muito grande, isso me motiva a estar aqui todos os dias. Igual eu falei para os amigos meus, dinheiro é consequência do seu trabalho. Eu adoro estar aqui, estar com vocês, ok? Amigos, eu adoro estar aqui, como eu falei. E amanhã nós estamos juntos. Pode marcar amanhã? O que vocês acham da gente falar de... Não, amanhã é surpresa. Amanhã eu vou falar de outra coisa. Vamos lá. Então, tá bom? Obrigado, gente. Tamo junto sempre, tá? Foi, no mínimo, excelente. Amigos, segue o plano, tá bom? Tchau. Até amanhã. Fui.